Fala galera do nono ano, professor Rafael de História na área de novo com vocês. Dessa vez, História do Brasil. A gente vai falar aí da famosa República, né? Falamos aí muito de História geral. A gente agora vai dar uma viajada pro Brasil, sair da Europa aí em direção à América, precisamente Brasil, tá? A gente vai falar de República. Vamos relembrar um pouquinho de algumas coisinhas lá do 8º ano, né? Com a fim da monarquia, ao fim do reinado de Dom Pedro, iniciando aí a famosa República, beleza? A gente então vai relembrar aqui alguns aspectos, lembrando que esse slide vou estar mandando para vocês aí junto com a nossa videoaula, tá? Para vocês poderem acompanhar. Trouxe aqui para vocês então, né? Relembrando, motivos que levaram ao fim da monarquia, que foi instaurada aí no dia 15 de novembro de 1889. O nosso queridássimo Dom Pedro, né, vai ser expulso aí do Brasil graças a um golpe militar, o primeiro golpe militar da história, hein? Cuidado, o primeiro golpe militar da história, né? Tivemos o segundo, mas esse foi o primeiro, né? Motivos que levaram a isso, cara, primeira coisa, a insatisfação da elite agrária, ou seja, a insatisfação dos cafeicultores com a abolição da escravidão em 13 de maio de 88, mano. A princesa Isabel, na ausência de seu pai, por movimentos liberais, humanistas, resolveu então aí libertar os escravos. E aquela galera que pagou basicamente um carro 0 km em cada escravo, 40 mil conto, basicamente, tinha mais ou menos aí 1.900 escravos, perderam tudo. E agora, quem vai indenizar essa galera que perdeu os escravos sem dinheiro? Quem é a mão de obra agora do café? Ninguém. Ou seja, a elite totalmente revoltada com o Dom Pedro. Um dos primeiros motivos foram esses, tá? Segundo motivo, centralização política. Dom Pedro era um cara que possuía um governo muito centralizado, o famoso poder moderador, fundado lá na primeira Constituição de 1824 por Dom Pedro I. Tá? Então, a política centralizada. Terceiro, o descontentamento da Igreja Católica, né? O catolicismo como religião oficial do Brasil. Só que lembrando que Dom Pedro, né, pregava, tinha alguns adeptos maçônicos, né, que descontentavam a igreja. E por último, e mais importante de todos, a insatisfação do exército contra Dom Pedro. Por quê? A Guerra do Paraguai, mano. Os caras foram pra guerra, formaram um exército, foram pra guerra, voltaram dessa guerra sem nenhum prestígio social, tá? Então a proclamação da República, na observação, ó, foi em boa parte resultado da elite, dos militares e dos cafeicultores que derrubaram Dom Pedro, mas lembrando que graças ao forte apoio militar. Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um cara, tá? Muito amigo de Dom Pedro, muito amigo mesmo de Dom Pedro II. Mas Dom Pedro, ele ficou sabendo que Dom Pedro ia nomear um conde lá para conselho de ministro, que era o cargo abaixo do cargo do imperador. Então o Marechal, junto com outros militares, resolveram aí expulsar a família real do Brasil e assumir, né, de forma provisória, né, a República do Brasil, de forma provisória, beleza? Porque foi um golpe, não foi algo legítimo, então de caráter provisório. Ainda vai haver algumas mudanças, tá? Só que tínhamos ideias, projetos republicanos. Esses projetos eram projetos republicanos liberal e o projeto republicano positivista. O liberal dos cafeicultores, tá? E o positivista dos militares, do Auguste Comte, filósofo, né, positivista. Tanto que a bandeira do Brasil pega aquela ideia de ordem e progresso, né? Corrente filosófica, positivista, beleza? Não se esqueçam disso. Então, o projeto republicano defendia o seguinte, sobretudo pelos cafeicultores. Segundo ponto, pregava a descentralização política, ou seja, cada estado com a sua autonomia. Vou falar disso já já. Baseava-se no modelo norte-americano, ou seja, nos Estados Unidos. E o positivista, ampla aceitação entre os membros do exército, tá? Visava a promoção, progresso, a valorização do exército brasileiro, industrialização e tudo isso. Então você começa a perceber que eram projetos republicanos diferentes, mas o que vai ser levado em conta é o positivismo. Por quê? Porque é o exército que começa a assumir o comando da República do Brasil. Não se esqueçam disso, importantíssimo, tá? Vamos lá então. Como que a República começa, velho? A República é chamada de República Velha. Esse termo é atribuído mais ou menos aí em 1930 por Getúlio Vargas. Porque ele vai considerar a forma de república implantada no Brasil em 1889 uma forma arcaica, tá? Então ele vai considerar essa primeira república a República Velha. E essa República Velha se divide em duas fases. Falamos disso já, vocês vão se relembrar aí, ó. Se liga, a primeira fase, chamada de República da Espada, que vai até 94.
E a segunda fase, chamada de república oligárquica. Vamos falar das duas? Não, vamos falar somente da espada. Na aula que vem a gente fala da oligárquica, porque a gente vai ficar 2 horas de vídeo aqui. Beleza? Então se liga. A primeira fase da república, de 1889, vai até 1894, ela tem esse nome de República da Espada, pois faz referência aos 2 primeiros presidentes, que eram militares. Quem eram os presidentes, professor? Marechal Deodoro da Fonseca, foi o cara que proclama a república, beleza? E Floriano Peixoto, que era o seu vice, que já vocês vão entender o que era o vice-presidente. Né? E foi implantado no dia 15 de novembro de 1889. A República Oligárquica, ela começa em 1894 e vai até 1930. Ambas fazem parte da República Velha. Beleza? Não se esqueçam disso. Importantíssimo isso aí, velho. Se liga. República da Espada, mano. Características dessa república, velho. Se liga, muito fácil. Características. Primeira vez, os governos militares são governos provisórios. Por quê? Instalei uma república. A república precisa de um governo. Não tem governo. Mas como o Marechal foi responsável por implantar a república, vamos colocar esse rapazinho aí de forma provisória no governo. Então, por isso que a fase do governo provisório dele, do início do governo, é chamada de governo provisório. Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai governar o Brasil de forma provisória de 1889 até 1891. Olha aqui, ó, governo provisório. E uma das primeiras medidas que ele faz no seu governo provisório, já são medidas aí muito loucas, né? A primeira coisa que ele faz é extinguir a Constituição de 1824, tá? E criar uma nova Constituição em 1891, tá? Ele vai falar agora que o Brasil é um regime republicano federalista. O que quer dizer quando o Brasil é uma república federalista? Quer dizer que cada estado deixa de ser província, que era província, capitanias, lembra disso? E agora passa a ser estado. E cada estado possui autonomia. Como assim autonomia? Explica aí, se liga. Vou dar um exemplo bem comum. Cada estado não tem uma polícia militar? Polícia Militar do DF, Polícia Militar do Goiás, Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia Militar não sei, da Bahia, do Ceará, etc, etc. Ou seja, a polícia militar é uma só. Porém, cada estado tem a função, a liberdade de criar a sua própria polícia. Por isso que os uniformes das polícias militares são diferentes. Ou seja, o estado ele vai poder fazer empréstimo com quem ele quiser, estrangeiro ou não. Tá? Ou seja, eu, como centro federativo, Brasil, estou dando aos demais estados a sua autonomia, beleza? Isso seria República Federativa, que somos hoje. Tranquilão? Segunda ideia, o banimento da família real, mano. A família real vai ser expulsa do Brasil. Só que Dom Pedro chega lá na moral, fala, Dom Pedro, o Marechal chega lá de boa, fala, Dom Pedro, já deu, mano, mete o pé, a galera não te quer mais não, deu ruim aí. Então ele vai pegar ali as trouxinhas ali, vai embora, vai pra onde? Vai pra França. Ele não volta nem pra Portugal, beleza? Mudança do nome do país. O Brasil vai se chamar agora Estados Unidos do Brasil. Por que será, né? Fazendo referência a quem? Aos Estados Unidos da América. Beleza? Até a bandeira vai durar 4 dias, vai ser uma bandeira semelhante à bandeira dos Estados Unidos. Eu já mostro ela para vocês. O Estado agora é laico. A gente vai ter a separação entre igreja e Estado. Ou seja, o Estado agora não vai interferir nos assuntos da igreja e nem a igreja agora vai interferir nos assuntos do Estado. Importantíssima essa história também, tá? E ele vai pegar o seguinte, todos os estrangeiros que estavam no Brasil, de Portugal, da França, da Itália, ele vai naturalizar como brasileiro. Por isso que a gente tem aí muita galera do sul lá da Alemanha, que é brasileiro, que fala, oxe, fala meio puxado igual os alemão, é porque é naturalizado aí brasileiro, tá? Por isso que tem muita essa ideia. Nordeste é um pouquinho de um, Centro-Oeste, Sudeste e Sul é um pouquinho de outro. Que essa galera toda que veio de fora pra cá foi naturalizado brasileiro. O Brasil é essa junção, esse omelete muito louco que a gente tem aí, né? E ele precisava criar então a Constituição, que vai ser criada em 1891. Só que para isso, ele precisa convocar as eleições de uma Assembleia Nacional Constituinte. E vai ser nessa Assembleia Nacional Constituinte que vai ser formulada a primeira Constituição. Beleza? E o que essa Constituição fala? Vamos falar já já. Primeiramente eu trouxe aqui as 2 bandeiras, tá? A bandeirinha que vai durar 4 dias, que é a bandeira fundada ali por Rui Barbosa, ministro da Fazenda, que era ministro da Economia da época, tá? Inspirada nos Estados Unidos, olha lá, semelhante à bandeira dos Estados Unidos, só que nas cores ali verde, amarela, azul e branca, né? E depois, teoricamente, surge a bandeira do Brasil República. Uma curiosidade importante. A tia do 5º ano falou para vocês que essas bandeiras aqui representavam a Amazônia, o céu, o ouro do Brasil, né? Balela, caô isso aí, tá?
Isso aqui faz referência à casa de Bragança, da família de Dom Pedro, tá? Faz referência à casa da princesa Isabel, tá? Não tem nada a ver com as riquezas do Brasil, não. E essa bandeira, se você pegar a bandeira do Brasil Império, você vai ver que ela é muito semelhante. Só vai ser substituído o brasão do Império pelo símbolozinho de ordem e progresso positivista em questão dos militares, que é na corrente positivista, beleza? Então tem essa diferença. Mentira da tia do 5º ano, mentiu pra vocês, tá? Vamos lá! Foi fundada então a Constituição de 1891 e nessa Constituição cai em prova. Tipo, despenca na prova. Se liga, o livrinho da Constituição. A segunda Constituição do Brasil, a primeira foi de 1824, porém a primeira Constituição do Brasil, República. Tá? Se liga aqui. Essa Constituição foi promulgada. Existe diferença entre promulgada e ortogada. Ortogada é quando ele cria sem autorização de ninguém. Promulgada é quando ele cria com a autorização de alguém. Então a da República ela vai ser promulgada, a lá do Império ela foi outorgada. Existe essa diferença, beleza? Então, ou seja, nessa primeira Constituição ele vai estabelecer o presidencialismo, ou seja, agora precisa ter presidente. Tinha presidente, tinha um governo provisório, ele não era o presidente ainda, era um governo provisório. Beleza? Agora na Constituição fala, tem que ter um presidente, o mandato é de 4 em 4 anos. Pode ser reeleito? Não pode ser reeleito, não. A votação é só para presidente. Depois a gente vai ter uma votação para vice. Não é igual hoje, não. Presidente na mesma chapa do vice. Não. Presidente vai ter uma votação, vice outra votação. Uma treta diferente. Segunda ideia. Brasil, República Federativa. 22 estados e um distrito. Não é Distrito Federal, não, senhores. Era Rio de Janeiro. Brasília só vai ser fundada em 60, tá? Então, pelo amor de Deus, não invoca essa ideia aí, não. Autonomia estadual, ou seja, que eu falei para vocês, cada estado com a sua própria autonomia. Divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, não tem mais poder moderador. Lembrando que esses poderes aqui, autônomos, porém harmônicos entre si. Coisa importante, cai muito na prova, velho. Tinha botado em vermelho para vocês. O voto. O voto ele muda. Ele vai ser universal, só que essa palavra universal, ela traz sua cabeça maluca, deixando sua cabeça confusa. Por quê? O voto, lá no Brasil Império, era o voto censitário. Você vai votar se você possui uma determinada renda. Aqui não, aqui ele é universal. Salvo se você for brasileiro, maior de 21 anos de idade, não for analfabeto, não for mendigo e nem for praça militar. Então esse universal aí é meio que balela, né? Porque ele está excluindo uma parcela da população de votar. Então você tinha que ser homem com 21 anos de idade. Tinha que saber ler e escrever. Beleza? E ainda não poderia ser pracinha do exército. Somente pessoas de grande patente do exército poderiam votar. Então você já começa a perceber que, poxa, esse universal aí que é para todo mundo, mano, não existe, tá? Isso aí é só para ficar bonito na Constituição. Tranquilo? E separação da igreja e da Estado, já falei para vocês. Estado com autonomia, igreja com autonomia. Educação laica, ou seja, como assim? O cara vai estudar o que ele quiser. Ensino religioso, temos hoje na escola? Na sua escola confessional ela tem. Mas na escola pública, tem ensino religioso? Tem. Mas a matrícula é facultativa, tá? Você faz se você quiser. Agora, a oferta do ensino religioso, ela é obrigatória. Beleza? Então, isso é ensino laico. Casamento civil, mano. É importantíssimo. Como a gente teve a separação de igreja e do Estado, o casamento civil, ele vai ser obrigatório. Não mais o casamento religioso. O casamento religioso é algo simbólico. Igual eu vou casar em setembro agora, se a gente estiver vivo ainda. Né? A gente vai pegar aí, casa no religioso, por questões simbólicas, religiosas, mas automaticamente já casamos no civil, que é algo relacionado ao Estado. Tá? É um documento que você tem que firmar. Beleza? E liberdade religiosa. Né? Você vai poder seguir a religião que você quiser, a matriz que você quiser. Beleza? Tranquilão, suave, Constituição. E dentro do governo dele, mano, lembra que eu falei pra você que ele vai fundar o presidencialismo? Então vai ter uma eleição, só que essa primeira eleição, ela não vai ser direta, ela vai ser indireta. Como assim direta e indireta? Vamos lembrar do 6º ano. Eleição direta é quando o povo vota, você vai votar democraticamente. Indireta é como a Câmara te elege para ser representativo. Então vai ter uma eleição, só que de forma indireta, em 1891, e ele assume como o primeiro presidente do Brasil. Beleza? Então lembrando, primeiro governo provisório. Em 1891, com a criação da Constituição, vai ter a primeira eleição, só que de forma indireta. Então ele vai ser o primeiro presidente do Brasil, militar, eleito de forma indireta. Só que ele renuncia no mesmo ano, 9 meses depois. Por quê?
Por quê? Né? Porque deu mole, mano. O que deu mole para ele? Ele vai eleger um cara para ser ministro da Fazenda chamado Rui Barbosa. E Rui Barbosa, mano, a gente tem que lembrar que a economia do Brasil é uma economia agrária. Dependia do café, tá? Muito do café, dependia de uma economia totalmente agrária. E Rui Barbosa falava o seguinte: o Brasil está em retrocesso, não tem indústria. Então a gente precisa investir no Brasil economicamente para o Brasil surgir com algumas indústrias. E vai ser aí que surge a famosa crise do encilhamento. Por que esse nome? Já eu falo, tá? Então Rui Barbosa vai criar bancos, vai fazer empréstimos, e muitas pessoas vão pegar empréstimos fácil, vai ter muito dinheiro circulando no Brasil, a inflação vai chegar muito alta, tá? As pessoas pegam o empréstimo, em vez de abrir uma indústria, faz investimento na bolsa. Então esse dinheiro desaparece. Então você vai pegar ali, vai comprar alguma coisa, é muito dinheiro para você comprar uma coisa bem boba. Então o dinheiro do Brasil ele fica desvalorizado. E o Brasil entra em um processo de recessão econômica, chamado de crise do encilhamento. Encilhamento é quando você pega o cavalo e encilha, coloca lá a sela. É encilhar, isso significa encilhar. Ou seja, ele queria pegar a economia do Brasil e domar, domesticar. Isso não deu muito certo. E as pessoas vão criticar quem? Marechal Deodoro da Fonseca. Então, por isso, mano, ele vai renunciar. Tá? Então não vai dar muito certo esse governo dele. Pois era um governo rígido, inflexível, e estava trazendo para o Brasil um processo de recessão econômica, que já estava no processo recessório. Beleza? Deodoro e seu governo constitucional. Só que, galera, ele sofria tanta pressão, que ele faz uma burrada muito grande. No dia 3 de novembro de 91, antes da sua renúncia, ele fica boladão lá e fala o seguinte: eu vou fechar o Congresso, tá? Porque eu quero fortalecer o poder executivo, ou seja, ele quer trazer para ele um poder totalitário. E isso é uma ditadura. A galera não queria uma ditadura. Já tínhamos o império de Dom Pedro lá. Então ele não quer. Então ele fecha o Congresso justamente por isso. Só que isso é ruim, mano. Porque para isso acontecer, ele teria que ter apoio do Exército. E o Exército não apoiou ele. Principalmente a Marinha. Por isso que a gente vai ter a primeira revolta armada. O que foi essa revolta armada? O nome já fala. Uma revolta que envolve armas. Tiro, porrada e bomba. Então se liga. Os militares da Marinha, com recalque, porque como ele era do Exército, só planejava, ele só beneficiava, assumia cargos, melhores condições de trabalho e de vida para a galera do Exército, a Marinha ficou com recalque. Então a Marinha pega, ali na região de Niterói, no Rio de Janeiro, que era a sede do governo, pega os canhões dos navios e apontam em direção à sede do governo e começam a atirar. Dá uma treta. E nisso o Marechal Deodoro da Fonseca, para não morrer, para não queimar mais ainda seu filme, ele renuncia. Beleza? Então, ó, renúncia em 23 de novembro. Então, em 1891, Deodoro da Fonseca renuncia e assume o seu vice, Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. Beleza? Floriano Peixoto governa o Brasil de 1891 até 1894. Essa galera aqui, professor, mas você falou assim que o vice era eleito. Sim, ele assumiu, pois ele era o vice, ele foi eleito como vice, tá? Por isso que ele assume. Mas ele vai ser eleito pelos cafeicultores paulistas. Quem vai colocar esse rapazinho no poder aqui vai ser a oligarquia paulista. Vocês vão entender isso lá na República Oligárquica, tá? Então, Marechal Deodoro sai, entra Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil militar, começa o governo em 91 e sai em 94. 3 aninhos. O que ele faz? A primeira medida que ele faz, ele reabre o Congresso, tá? E coloca dentro do Congresso pessoas de confiança dele, como cafeicultores de São Paulo. Se liga nisso. Outra coisa, ele é criticado pelos generais do Exército porque exigiam sua renúncia. Resultado, ele aposenta a galera toda, mano. Toda a galera que era contra ele, pois ele não estava nem aí muito pro Exército, por ele ser do Exército, ele fala: vocês aí, ó, não fazem mais parte do Exército não, pode aposentar, pode ficar em casa dormindo. Ele fala isso. Então a galera fica mais ainda revoltada contra ele. O que acontece? Acontece a segunda revolta armada. Só que com esse cara aqui é diferente, mano. Como o Exército era muito fã dele, ele vai ser conhecido como Marechal de Ferro. Todas as revoltas que foram contra eles, ele conseguiu abafar todas. Como? Na porrada, no tiro, né? Tinha caras aí, navios mercenários que vieram dos Estados Unidos para ajudar ele no processo da revolta. Vocês podem perceber, vou trabalhar com vocês no ano agora, muito memes relacionados à República.
Segunda revolta armada. Qual o objetivo? Derrubar o presidente. Qual o objetivo? Melhores condições de vida. Qual a diferença? É que era outro presidente, porém o presidente ainda é militar. Tá? Consegue? Não, não consegue. Essa revolta armada aqui é abafada por Floriano Peixoto, por isso que ele é conhecido como Marechal de Ferro. Beleza? Florianópolis, essa cidadezinha, esse estado aí, vocês vão lembrar que tem esse nome em homenagem a ele, mas vai ser lá em Florianópolis que Marechal Floriano Peixoto faz um dos maiores massacres dentro do seu governo. Beleza? Pra gente finalizar então, tá quase, bem rapidinho. Revolução Federalista começa no Rio Grande do Sul, tá? Chega até Santa Catarina, a região de Florianópolis, que vai receber esse nome, tá? Por quê? O populismo dele era muito grande, de Floriano Peixoto, mas ele queria diminuir os impostos, o preço dos produtos, tá? Habitações, que vai gerar muita admiração do povo, principalmente do povo do Sul, porque a oligarquia gostava muito dele, tá? Mas vai começar a acontecer uma guerra partidária, entre o PRP, que é o Partido Republicano do Rio Grandense, que vai ser chamado de Pica-Paus, e o Partido Republicano Federalista, chamado de Margaratos. Tá bem aqui. Tá? Então a gente tem os federalistas e os republicanos, e vai começar uma treta. E essa treta entre eles vai acabar só em 1895, no governo de Prudente de Moraes. Beleza? Mas também essa treta aqui é abafada por Floriano Peixoto. E onde começa a República Oligárquica? Para a gente finalizar. Ela começa em maio de 1894, aonde, com a saída, Floriano Peixoto ele consegue cumprir o seu mandato. Em 1894 vai ter as primeiras eleições diretas. E o povo vai eleger esse rapazinho aqui, chamado Prudente de Moraes. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Primeiro, o presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. O segundo, Floriano Peixoto. O terceiro, Prudente de Moraes. Mas entendam, Prudente de Moraes vai ser o primeiro presidente eleito da história do Brasil de forma direta. O povo vai escolher, tá? Mas quem é esse povo? Lembrando que o povo é aquela minoria, a elite. Homens acima de 21 anos de idade, tem que saber ler e escrever. Mas esse voto, ele é interessante porque esse voto aqui, ele é um voto aberto. Ou seja, você votou, eu preciso saber em quem você votou. Então, por isso que naquela época, na República Oligárquica, vai ter muita corrupção, muito voto de cabresto, tá? Porque os coronéis, que eram os grandes cafeicultores, tá? Os fazendeiros, tinham muitas pessoas que trabalhavam para ele, então eles obrigavam essas pessoas a votar em quem eles quisessem. No caso aqui, Prudente de Moraes, vai ser eleito paulista, pelos paulistas, porque existia essa corrupção dentro dos votos. Se você vota nele, se você não votar nele, eu vou lá e mato sua família, ou você perde seu emprego. Então a galera ia lá e votava em quem eles obrigavam a votar. Tá? Então essa vai ser uma das características da República Oligárquica, beleza? Então eleito Prudente de Moraes, paulista ligados aos grandes cafeicultores, e dá início à República Oligárquica, que significa governo dos melhores, da elite, beleza? E a gente vai ter início aqui a República Oligárquica, onde vai ter revezamento de poder entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Galera, esse foi nossa aula então de República Velha, tá? Falamos aí da República da Espada, o governo de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Na próxima aula, na segunda videoaula, a gente vai falar da República Oligárquica, que é uma das repúblicas mais importantes aí, e se encerra em 1930 com a saída de Washington Luiz e com a chegada de Getúlio Vargas. Galera, tamo junto, valeu, até mais.